Mas vem Aconteceu. cá, e o lance do idioma? Falar inglês, depois da Irlanda você foi para a Alemanha. Como é que você lida com a fala, com o idioma? Para você é tranquilo? Por exemplo, o italiano, né? Você fala, né? Qui fa molto caldo. Aí você já entona a voz, vai lá pra cima, aí você fala com a mão. É totalmente diferente. O holandês tem uma coisa na língua, que o G tem som de R. Então você fala assim, het is heet hier. Het is heet hier. É a mesma coisa, aqui tá muito quente hoje. O francês não, o francês tem muitas coisas parecidas com o português. Porque o brasileiro, no geral, já tem uma cultura enraizada. Eu acho que é a única nação que tem um julgamento da outra pessoa que tá aprendendo, que tá falando errado. Olha lá como é que ele fala. Eu não vejo isso acontecer nas outras nacionalidades. Mas o meu erro foi achar que eu ia ficar e ia encontrar o mesmo trabalho na Europa. Esse foi, eu acho que o meu maior erro, entendeu? Por que você decidiu imigrar? Você foi parar na Alemanha por acaso, trabalho? Você não tem que provar nada para ninguém, principalmente para quem ficou no Brasil. Hoje eu trago a Ana aqui para contar um pouquinho da história dela. Ela é uma imigrante, assim como eu, como você, que também é um possível imigrante. É o primeiro vídeo do YouTube? Primeira vez, gente. Eu tô muito nervosa. Já falei com o Marcelo aqui, parecendo que eu tô dando entrevista pro, sei lá, Jornal Nacional. Eu não acredito. Então, meu nome é Ana Paula, eu moro na Alemanha há quase 25 anos. Trabalho hoje no Duty Free no aeroporto de Munique. E também tenho um podcast que se chama Cafezinho Mineiro. É isso, tenho 56 Vou deixar anos. o link aqui na descrição para o pessoal acompanhar. Inclusive, eu já participei também do podcast dela, contei um pouco da minha história lá, e tem várias histórias lá de vários outros brasileiros que vale a pena vocês acompanharem. Por que você decidiu imigrar? Você foi parar na Alemanha por acaso, trabalho? Foi por acaso. Eu nunca quis sair do Brasil, na verdade. O que é engraçado, né? Porque geralmente a gente fala assim, quem quer não consegue, quem não quer, né? Geralmente é assim que as pessoas falam, né? Na época, quando depois eu quero então que você dá uma dica para as pessoas não quererem imigrar, viu? Porque tem muita gente ali que vai inverter a ordem, falar assim, gente, eu não quero imigrar, tá bom? Não quero imigrar. Não, você sabe o que é? Eu tinha um emprego muito bom. Muito bom. E aí, o meu emprego, ele me mandou para a Irlanda por 2 anos. E aí, o que acontece? Quando eu estava para voltar, com tudo já marcado e tal, o meu namorado da época, que depois virou marido, me pediu um casamento. Eu tive uma semana para decidir se eu ia casar ou não, ou se eu ia voltar para o Brasil para sempre. Entendeu? Foi exatamente essa semana. E eu já estava com 31 anos. Então eu disse assim, eu nunca quis casar, eu sempre quis carreira. Mas na hora, eu estava muito apaixonada. Então eu disse assim, eu vou ficar. Mas o meu erro foi achar que eu ia ficar e ia encontrar o mesmo trabalho na Europa. Esse foi, eu acho que o meu maior erro, entendeu? Mas é isso, fiquei casada por muitos e muitos e muitos anos. E aí foi assim que aconteceu. Mas na verdade, eu nunca quis ficar. Nunca. Foi realmente por acaso. Aconteceu. Mas vem cá, e o lance do idioma? Falar inglês, depois da Irlanda você foi para a Alemanha. Como é que você lida com a fala, com o idioma? Para você é tranquilo? Porque parece que você gosta, né, de idiomas. Você estuda um pouco ali, um pouquinho das línguas e tudo mais. Eu amo idiomas. Desde pequena, eu sempre ficava em casa. Eu ouvia aquele pessoal falando inglês, eu ficava inventando inglês, que eu, lógico, inventando, porque criança você, né? Mas eu sempre gostei muito de línguas, sempre, sempre. E, na verdade, eu não saí da Irlanda para a Alemanha, eu saí da Irlanda para a Dinamarca, porque o meu marido morava na Dinamarca. Então, eu fui para a Dinamarca, morei na Dinamarca, e depois eu fui para a Alemanha. Só que o dinamarquês, eu não gostei da língua, de jeito nenhum. Eu achava aquela língua muito feia. E se eu acho a língua feia, eu não consigo aprender. Então, na época, eu achava feia. E aí, eu falava assim, gente, eu não vou conseguir aprender. Só que o alemão eu adorava. Eu adorava, porque eu achava que era falando difícil e tal, né? Achava chique falar difícil. E aí, eu aprendi. Só que, assim, desde criança, realmente, eu tinha muita facilidade para aprender. E eu fui uma das minhas universidades no Brasil foi letras. E aí, você tem muito mais facilidades. Já está meio caminho andado. Com certeza. Agora, eu quero saber o seguinte, quando você fala alguns idiomas, tem o lance da entonação da voz, né? Às vezes a minha voz muda, conforme eu falo inglês. Completamente muda. Tem alguns trechinhos, assim, de algum idioma que você consegue falar para a gente ver uma diferença? Olha, para você, por exemplo, o alemão,
o francês, eles falam a língua meio flat, assim. Então, por exemplo, se você fala assim, nossa, tá muito calor aqui, né? Se você fala em alemão, por exemplo, es ist sehr heiß hier. Tá vendo? Não tem, é flat, ele não tem, Uhum. es ist sehr heiß hier. Não tem nenhuma emoção nessa frase. Entendi. Né? Igual o francês, por exemplo, il fait très chaud ici. Se você fala, yeah, il fait très chaud ici, também é muito flat, tá vendo? Você não tem, Entendi. como o italiano, por exemplo, né? Então, se Só. você estiver nervoso e estiver falando bravo do calor, não tem aquela. Nossa, tá Não, calor demais. não. Você fala assim, Não? es ist sehr heiß hier. Esse é o máximo, assim, de raiva que eu acho que eu Caramba. levantei. Es ist sehr heiß. Que, Eu, que, vida, eu não que sei. vida sem emoção. Mas eu estou falando da parte onde eu moro, porque eu não sei, a Alemanha, né, tem vários lugares diferentes, então eu estou falando só da parte onde eu moro. Embora Entendi. na Bavária as pessoas geralmente são mais emocionadas assim do que isso, tem Ó, mais do já que fica aí a o dica para os norte. brasileiros que gostam de viver com emoção, ó, talvez lá você já tenha que segurar a animosidade. Tem um pouquinho, porque senão eles te acham meio exagerado, né? Então, por exemplo, o italiano, né? O italiano, como eu estou aqui parecendo até que eu sou uma italiana, você fala, né? Qui fa molto caldo. Aí você já entona a voz, vai lá para cima, né? Aí você fala com a mão, é totalmente diferente, né? Por Uhum. exemplo, eu estou estudando agora o holandês. O holandês tem uma coisa na língua, que o G tem som de R. Então você fala assim, het is heet hier. Het is heet hier. É a mesma coisa, aqui está muito quente hoje. Mas Tem uma similaridade com o francês? Você fala não, francês também? não, mas sim, mas não tem mais similaridade com o alemão. É? Por exemplo, na escrita, se você fala alemão, quando você pega um livro em holandês, você entende mais. O francês não. O francês tem muitas coisas parecidas com o português. Muitas coisas. É só que a gramática do francês ela é tão complexa como a do português, o que é bem diferente da gramática do inglês, né? Que é pequenininha, né? Rapidinho. Se você domina a gramática inglesa, é mais fácil do que qualquer outra dessas línguas que eu te disse. Então, Como é que foi a imersão para você aprender esses idiomas? Porque normalmente, quando você convive no local, você tem ali uma porcentagem maior de chances de aprender o idioma. Mas eu sim. sempre falo, inclusive eu falei isso no meu story lá do Instagram. Não é pelo fato de você estar em um país ou em um local que se fala uma língua diferente que você vai aprender, porque você tem que dedicar, você tem que estudar, você tem que pegar a caneta, papel para poder praticar, enfim. Eu fui estudar, eu estudei mesmo. Assim, o alemão, por exemplo, que era muito mais complexo do que o português, né? Porque a contagem é diferente, a formação da frase é diferente, então tudo é diferente. Eu estudei realmente por 6 meses, 8 horas, 6 meses direto. Mas essas línguas que você fala são As todas a outras nível. não, as outras não. As outras foi vendo filme, ouvindo Não, eu digo música. assim, você tem fluência nessas línguas? Na verdade, assim, Não, que você domina mesmo, fala assim, cara, eu domino mesmo. São sim, quantas eu línguas? domino algumas dessas, mas não todas. Algumas eu consigo bater um papo assim de 5 minutos, eu acho, de boa. Mas assim, Entendi, um papo longo e profundo, não. Não, não, não todas essas línguas. entendi. Bom, mas já, Mas já assim, é suficiente para você sobreviver. sim. Agora, o inglês salva a gente de tudo, né? Porque se você tem um problema em alguma coisa e você é fluente no inglês, pronto, porque eu sou fluente no inglês. E aí, qualquer Uhum. coisa, é inglês. Eu sou fluente no alemão, qualquer coisa, vai para o alemão. Por exemplo, aqui na Holanda, eu estou na Holanda agora. Na Holanda, quando você tem problema de falar o holandês, aí você fala um pouco de alemão e eles entendem porque eles aprendem isso na escola. Então, eles entendem. Tem muita coisa parecida. Entendi. Então, o inglês é segunda mãe aí, praticamente todo mundo fala. Todo mundo fala, todo mundo fala. A nível de fluência. A nível de fluência. Ah, então Eu não entendi. sei as cidadezinhas pequenininhas, isso eu não sei, mas, né, não sei, porque eu não tive nessas cidades, eu não conheço ninguém, assim, que nunca viajou para fora e tal, sabe? Mas as Entendi. pessoas com as quais eu convivi nesses 25 anos, todas falavam, sim, falavam inglês. Conselho para quem quer aprender um idioma, que seja o inglês, padrão mundial aí. Não tenha medo de errar, nunca. Fala, não importa se você está falando errado, não importa. Você tem que destravar essa língua, sabe? Se acolhe. Você vai falar
Pô, tá tudo bem, não tenha medo de ter vergonha, porque eu acho que é muito isso. Você já percebeu que quando você fala assim com um brasileiro, geralmente o brasileiro é assim, quando alguém vai falar com o brasileiro e o cara fala em qualquer língua, não importa. Ele fala assim, sorry, I don't speak so good English, né? Sim. Isso é Sempre a gente padrão. fala isso para É depois que, conversar. é, Percebeu? sim, Essa frase, ela vem sempre, sempre na primeira, assim, é a primeira coisa que o é. brasileiro fala. E eu Eu não sei falo o muito bem. porquê. Primeiro de tudo, é a insegurança, a falta de confiança da pessoa, porque a própria pessoa que está na sua frente, ela sabe que você não sabe dominar o idioma, ela vai ver você conversando. Então, normalmente eles falam que os nativos já nem gostam que você já fica falando isso, porque ele tá vendo que você não sabe conversar, então não vai ter um julgamento. E o erro, que é, eu não vou culpar nós brasileiros, a gente que está tentando falar, porque o brasileiro, no geral, já tem uma cultura enraizada. Eu acho que é a única nação que tem um julgamento da outra pessoa que está aprendendo, que tá o inglês dele, tá falando errado, olha lá como é que ele fala. Eu não vejo isso acontecer nas outras nacionalidades. Então, Uhum. aquele Também não. medo do julgamento alheio, o medo de não ser validado, tipo, ai, será que eu vou falar e ele vai ficar me zoando? Será que ele vai rir? E isso aprisiona as pessoas a não se soltarem. É verdade. Você sabe que eu tive um professor de inglês na Irlanda, que eu acho que eu até te comentei isso no podcast que a gente fez junto. Ele disse uma coisa que eu levei para minha vida inteira e eu sempre me dei bem com isso. Ele disse assim: olha, gente, porque ali só tinha estrangeiro, né? Então ele disse assim: eu vou contar uma coisa para vocês levarem para a vida. Vocês nunca vão falar inglês como nativo. Se vocês não nasceram aqui, se vocês não vieram para cá desde pequeno, não vai acontecer isso. Então, relaxa, isso não vai acontecer. Nenhum estrangeiro fala qualquer língua como nativo, nenhum. Uhum. Então, relaxa e fala. Quando ele falou isso para mim, foi meio com um alívio, assim, sabe? Porque eu falei, putz, é verdade. Porque ninguém fala. Por exemplo, eu domino o alemão, tá bom. O alemão tem artigo putz, difícil pra caramba, que é o artigo masculino, feminino e o neutro, por exemplo. Se você no começo, se você aprende isso errado, E, você vai levar isso e, pra vida. e tem o todes no alemão também? O todes? É. Às vezes tem, às vezes, mas não é uma coisa comum, não. Não é não. Uhum. Isso eles não, acho que não aderiram, não. Entendi. Isso aí eu acho que é mundial, né? Tem uns que ficam ali em cima do muro, aceita, não É, aceita, é bem não, complicado. na Alemanha acho que não. Qual que você acha que foi a parte mais difícil na imigração? Maior dificuldade que você enfrentou? Idioma, comida, saudade? Acho que solidão. Porque eu tinha meus amigos no Brasil e eu não sou uma pessoa de muitos amigos, apesar de parecer o contrário, porque eu sou, né? Parece que eu sou muito expansiva, assim, muito. Mas eu não sou de balada, nunca fui. Eu nunca fui de sair. E pelo trabalho que eu sempre fiz na Alemanha, você trabalha sobre turnos, né? Turno de manhã, de tarde e de noite. E aí você não consegue fazer nenhum curso, por exemplo, um curso de dança naquele mesmo horário, nas quintas-feiras. Isso não existe. Então, são nesses cursos que eu gostava muito de fazer quando eu estava no Brasil, que você tem conexões com pessoas reais ali, com pessoas que têm as mesmas afinidades que você tem. Uhum. Então, isso não existia para mim. E isso pegou bastante. Bastante. Principalmente porque o meu ex-marido ele não fala português. A gente falava um com o outro em inglês. Eu entendo o que você está falando, porque conforme o tempo passa, você começa a sentir uma saudade dos costumes do Brasil, né? Daquela relação interpessoal entre um e outro. E aqui não tem, né? No meu caso, que estou aqui na Inglaterra também, a gente até tem quando se fala com um nativo, com pessoas do Brasil, com brasileiros, que a gente É, fala a mesma língua. Mas você tem que se readaptar, né? Não que isso seja uma reclamação, não é um complaint. Eu entendo que são dois mundos diferentes, né? O ah, inglês ele tem a forma dele de se relacionar e o brasileiro tem a forma dele. com Então, certeza. demora um pouco para poder aprender essa diferença. Você já percebeu que também tem coisas que a gente, como brasileiro, a gente sente uma situação. Quando você vai falar com um nativo, por exemplo, você com o inglês e eu com o alemão, ele vai olhar assim para você como se você fosse meio doido. Assim, tipo, tá preocupando com isso por quê? Tipo, sabe? Uma Aham, coisa tão banal que para você não é banal. E aí sim. você vai falar com um brasileiro, o cara te entende na hora o que você quer dizer, Aham. né? E é por isso que eu Principalmente se você falo. fizer um gesto com as mãos, tipo assim, aqui, ó, vira aqui, faz assim. O inglês olha para você, hã? Ele não entende nada, porque eles não fazem gesto aqui. Ele faz assim, o alemão faz assim. O inglês faz assim, ó.
Ai, meu Deus. É, Pois é complicado isso. e Isso foi. eu acho que você já falou isso, se eu não me engano, mana. O que que você faz aí na Alemanha? Qual que é a sua Sim, profissão, sua eu trabalho atividade? no Duty Free, do aeroporto de Munique. Ah, verdade. E eu Que trabalho na segurança também do aeroporto. Enfim, eu tenho que dois que é tutti trabalhos no free? aeroporto. O que que é o tutti free? Duty Free é, é aquela loja onde você compra perfumes, onde você Ah, tá. compra tudo, chocolates, relógios, Então, roupas. então você respira perfume o dia todo. Ah, é verdade, é Conhece tudo. verdade. Mas ali é um ambiente maravilhoso para quem fala línguas, né? Porque você está com o Tem up-to-date contato. com as suas línguas o tempo todo. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom, então. Isso realmente é muito bom. Certo. Se você pudesse voltar no tempo, no começo da sua vida de imigrante, qual conselho que você daria para você mesma? Você não tem que provar nada para ninguém, principalmente para quem ficou no Brasil. Você não tem que provar. A imigração ela não tem que ser uma coisa de perfeição, não tem que ser um movimento de perfeição, porque pode acontecer tanta coisa. Pode acontecer de você chegar aqui, detestar e querer voltar para o Brasil. Pode ser que você chegue aqui e se dê muito bem e que fale nunca mais quero voltar para o Brasil. Então, as situações são tão diferentes, são tão diversas para cada pessoa, sabe? Que eu falaria, olha, não acredito no que as pessoas dizem para você, que você não vai conseguir, que você não vai alcançar o que você quer. Não acredita, acredita em você. Eu acho que a principal pessoa da qual você tem que acreditar é você, no que você quer e no seu instinto. Isso é a coisa assim Com mais certeza. importante. Assina embaixo. Eu acho que principalmente você não tem que provar nada, especialmente para aquelas pessoas que pensam que você precisa voltar para o Brasil com uma mala de dinheiro nas costas, porque, olha, ele foi para o exterior e venceu na vida. O que, na verdade, eu acho que o dinheiro, ele não te traz o conhecimento, a vivência da prática. Ele te permite, sim, fazer algumas coisas, mas eu tenho uma história muito cabulosa, né, na verdade, que eu conto no meu livro, A Verdade sobre Imigrar, que eu falo que eu vim sem dinheiro e tudo mais. E eu acho que se eu tivesse tido dinheiro, eu não teria vivenciado as experiências que eu vivi, porque eu teria as coisas de formas mais fáceis, entende? Com certeza. Então, o dinheiro ele é importante, sim, a gente entende isso, mas tem pessoas que voltam para o Brasil com remorso, com tristeza, porque veio para cá e não venceu. Não venceu. Essa coisa do vencer. Exato, isso é o que que é vencer na vida? Vencer na vida é ganhar muito dinheiro, porque falta de dinheiro é questão de tempo. Você pode, sei lá, de repente um influenciador fez um post, te marcou lá, do dia para a noite você conseguiu vender um produto, você ganhou muito dinheiro. Tá, mas isso não quer dizer nada, significa que você ganhou muito dinheiro, mas isso não é Exato, vencer. Vencer é o exato. legado que você deixa na vida, é o que você passa de bom para as pessoas, é o que você ensina, é o que você compartilha, né? Porque o conhecimento ele é para ser compartilhado. Então, essa vivência no exterior, eu acredito que ela te enriquece como pessoa, como ser humano. Então, essa pergunta, né, vencer na vida, o que é vencer na vida? É muito complexo, não é tão simples de responder. E às vezes a pessoa só entende quando ela amadurece de sabedoria. Você sabe, Marcelo, é engraçado você falar isso, porque para mim, por exemplo, o que é vencer para mim? O que é vencer para você? Para mim, são coisas completamente diferentes. Podem ser diferentes ou podem não ser diferentes. Mas para mim, por exemplo, vencer na vida para mim é ter o meu trabalho, onde eu posso comprar as coisas que eu quero, ter paz e tranquilidade. Isso para mim é um vencimento Sim. total, Você sabe? perguntar para uma pessoa que hoje passa por uma crise financeira, talvez ela responda: vencer na vida é ter muito dinheiro. Mas se você perguntar, talvez, para o Cristiano Ronaldo, para o Neymar, o que é vencer na vida? Com certeza eles vão falar que não é ter dinheiro, É porque família. depois que você tem, você vai falar: não, mas espera aí, não é esse o sentido da vida. Senão a gente poderia parar por aqui, né? Então, isso é uma coisa muito individual, esse conceito aí. Ana, então fala um pouquinho do seu podcast aqui para a gente finalizar. Olha, meu podcast se chama Cafézinho Mineiro, tá lá no Spotify, só no Spotify. Eu falo com pessoas do Brasil, do ano, assim, do mundo inteiro. A gente bate papo, fala sobre os perrengues, como eles chegaram, a vida deles. Já está com, acho que, 28 episódios. E eu falo com brasileiros do mundo inteiro. E aí eu achei que o podcast seria uma excelente ideia para ter contato com pessoas. Certo, eu queria só fazer uma pergunta aqui rápida
pra gente encerrar. Qual é a dor da Ana hoje na Alemanha? Dá um breve resumo aí. A dor da Ana é que a Ana estudou pra caramba no Brasil. A Ana fez 2 universidades, a Ana fez pós-graduação, a Ana tinha um puta trabalho lá. E aí, quando a Ana veio para a Alemanha, Mas a nível de conhecimento também a Ana explodiu, né? Porque a experiência que você tem morando fora... Sim, mas você sabe que quando você faz uma coisa que você ama muito e você se vê obrigada a fazer um outro trabalho, uma outra coisa que você não tinha no seu script, entendeu? Sim. É muito doloroso. Principalmente porque eu sei que é um lugar de privilégio muito grande você poder fazer o que você gosta. É um lugar de privilégio. Não são todas as pessoas que conseguem. Mas quando você tem isso e depois você sai disso, muito doloroso, sabe? Eu sei bem como é que é. Isso é muito, assim, sabe, tipo assim, puxa, se me derem uma chance, tipo assim, você pensa, claro, se eu tivesse uma chance nessa área, que é a área da minha paixão, e que eu tinha conhecimento, que eu, sabe, e que eu sabia como fazer, era só me dar uma chancezinha que eu ia voar. Por quê? Porque eu conheço o caminho. Não tem isso. Dá uma cicatrizinha assim no coração. Mas tudo bem. Mas eu ainda acredito que ainda está alcançável, viu? Eu acredito que sim. Com 56 anos não está alcançável. Aqui na Alemanha também tem etarismo, existe preconceito de idade também. As pessoas não falam, obviamente, né? E também não é tão escancarado como no Brasil, mas aqui tem cuidado com o que você vê no Instagram, tá? Muito cuidado. Instagram não é vida real. Não é assim, não. Eu já vi uma mulher no Instagram dizendo assim: a Alemanha está aqui precisando de gente para trabalhar, vem para cá, você vai ganhar um monte de dinheiro, é super fácil de morar aqui. Por favor, não faz isso não, que é um desserviço à humanidade. Pô, sabe? Cuidado. Eu não falo, você sabe por quê? Porque quando a pessoa chegar, ela vai me procurar e falar, pô, meu irmão, você falou que era desse jeito, e aí? Como é que faz? Exato. Falar uma coisa dessa, eu acho que é muita responsabilidade. Não é assim, não. Porque você é influência na vida das outras pessoas, principalmente a gente que posta um conteúdo publicamente, tem pessoas que têm uma credibilidade em você, apostam, né, na sua credibilidade, na sua fala, nos seus conselhos. Então, querendo ou não, você é uma pessoa influenciável. Então, você tem que ter muito cuidado com o que você fala. Então, sim. Eu vi uma mãe dizendo assim: vem para cá ter filho aqui, porque cada filho ganha não sei quantos do governo alemão. Cara, você tem ideia de quanto você paga para criar um filho? Cadê a responsabilidade? Não tem. A pessoa, sabe? Eu não sei se é para ganhar like, eu não sei se é para ter muita visualização, eu não sei. Polêmica, né? Para causar polêmica, muitas das vezes. Eu acho um absurdo uma pessoa que faz outra pessoa sonhar alto e depois o tombo é muito sério, sabe? Eu não faço isso, não. Pelo contrário, eu sou muito dura. Eu falo, acho que eu sou um pouco como você. Ana, queria muito te agradecer aqui. Obrigado aí pela sua história, pelos seus conselhos, sua vivência. Obrigada, muito obrigada. Não me xinguem muito pelas coisas que eu falei. E é isso. Então você nem contava que esse vídeo ia dar 40 milhões de visualização? Para! Tomara. Pela sua tristeza, mas pela minha alegria. Para com isso. Vai lá no Cafezinho Mineiro, lá no Spotify, porque esse bate-papo com o Marcelo lá no Cafezinho tá maravilhoso. Então, esse episódio você não pode perder. Vocês que são fãs dele, porque eu vi lá algumas pessoas que já ouviram, já mandaram um recadinho para ele lá. Por favor, vá lá e confira pelo menos esse episódio com o Marcelo, tá bom? É legal. Então é isso. Obrigado, Ana. A gente se encontra aí numa próxima. A gente se encontra.